34, que diz assim a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, aos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todo o elevado outeiro, e minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que minhas ovelhas foram entregues à rapina, se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, não, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas, porei termo ao seu pastoreio e não se apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca para que, se não lhes sirvo de pasto. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, como o pastor busca o seu rebanho, as suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Amém? Vamos estar aqui ministrando sobre esse tema aqui muito importante. Já no texto áureo diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Foi Cristo que disse, se identificando ali exclusivamente como o bom pastor, o sumo pastor. E assim é o Senhor Jesus Cristo, o nosso bom pastor, o sumo pastor. E ele precisou, para alcançar essa condição, ele precisou dar a sua vida para que ele pudesse, depois de proclamar a sua vitória na cruz, poder estar, através dos seus apóstolos e dos outros pastores que foram sendo separados, para arrebanhar todas as ovelhas em todos os cantos da terra, quando ele proclamou o ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Por quê? Porque os judeus, os hebreus, ou Israel, como chamamos, eram as ovelhas com exclusividade, o povo separado de Deus. Mas eles não se comportaram como boas ovelhas rebeldes, não generalizando, né? Mas a maioria se comportou como ovelhas rebeldes. Mas por que isso acontecia? Porque houve os pastores infiéis que levaram o povo em si a se inclinarem para outros deuses, não é isso? E assim houve ali uma apostasia, uma rebelião contra Deus, um adultério espiritual contra Deus. E Jesus veio para colocar as coisas em ordem. Primeiro ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher sírio-fenícia, né, que tinha uma filha que estava com demônios, e ela vai até Jesus, e Jesus diz para ela, não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Mas a mulher diz, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O que está acontecendo aqui? Jesus está humilhando a mulher? Não, ele está dando uma lição ali para todos que o rodeavam, né? Sempre tinha
uma grande multidão rodeando o Senhor Jesus. E eles, tudo que Jesus fazia tinha uma lição, tinha um objetivo, né? Que ele mostrando, eu vim dar o pão para as ovelhas perdidas, vim trazer o pão, a palavra, o ensinamento, o esclarecimento, a lucidez, para que eles entendessem, se entendessem como deveriam se comportar, mas na realidade não deveriam se omitir de estar levando o conhecimento de Deus para a parte dos gentios, que era o caso dessa mulher. E a mulher, ela tinha conhecimento ali com relação ao poder que Jesus tinha e o poder que Jesus tinha na sua palavra. O próprio centurião mandou avisar Jesus, manda uma palavra, somente uma palavra, e o meu servo ficará curado. Somente o poder da palavra. Então ela diz, uma migalhinha da tua palavra, Senhor, vai libertar a minha filha. Uma migalhinha da tua palavra vai me libertar a minha filha que está lá endemoniada. E Jesus diz, vai, a tua filha já está curada. Ele honrou a fé daquela mulher, simplesmente mostrando para todos, está vendo? O poder da palavra, somente um pedacinho, somente uma migalhinha, uma porçãozinha, um textinho da palavra, um versículo da palavra, uma sílaba, uma vírgula, um ponto da palavra, já tem poder. Então, são lições que Jesus veio trazer, e aqui vamos ter lições aqui dentro do livro de Ezequiel, a partir do capítulo 34, que vamos procurar passar para os irmãos aqui, para que entendam. Quando ele diz, veio a minha palavra do Senhor dizendo, Ezequiel está recebendo uma revelação do Senhor. Está vindo a ele uma palavra, na mente dele entra a palavra do Senhor. E ele diz, filho do homem, profetiza contra os pastores. Profetiza fala contra eles, exorta contra eles, alerta eles do que eles estão fazendo, porque eu estou contra aquilo que eles estão fazendo. Eu não estou satisfeito com o que eles estão fazendo, eu estou indignado com o que eles estão fazendo. E ele diz o Senhor Deus, é o Senhor que está falando pela boca de Ezequiel. E ele diz, ai, esse ai aí é terrível, e é um ai que continua valendo para aqueles que são infiéis. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, estão se apacentando a si mesmo. O que eles recebiam de recursos do povo, eles tinham o direito de receber os recursos, mas eles deveriam cumprir a sua obrigação, que era cuidar do povo pela palavra, pelos ensinamentos, como o profeta Oséias disse, quando estava na iminência das 10 tribos de Israel serem dizimadas pelos assírios, quando diz lá, o meu povo perece por falta de conhecimento. E se não tem conhecimento, o povo não tem sustentação, não tem edificação, não tem equilíbrio, não tem força, não tem ânimo. E quando vem as coisas contrárias, ele não consegue superar e acaba se perdendo, acaba se afastando, acaba se destruindo espiritualmente. Por quê? Por falta de conhecimento. Então, o conhecimento da palavra é essencial para levarmos uma vida condizente com o nome de Cristo em nossas vidas. Nós temos o nome de Cristo em nossas vidas. Somos cristãos, seguidores de Cristo. E para ser seguidores de Cristo, temos que estar sustentados pelo poder da palavra do Senhor. Ele diz aqui, não apacentarão os pastores as suas ovelhas. Os pastores têm esse dever de apacentar. E como é que apacenta? Cuidando, doutrinando. Estou fazendo isso. Há muitos anos eu estou fazendo isso, cuidando, apacentando as ovelhas. Muitos.
se afastam até, muitos que não gostam da palavra fiel e verdadeira, porque a palavra fiel e verdadeira, a palavra de Deus, ela provoca situações de conserto interior na nossa vida. E tem gente que não quer se consertar interiormente, prefere fábulas, prefere os pula-pulas aí da vida, aí, os batuques da vida, e aquele falso poder, muitas vezes, aquelas coisas preparadas, maquinadas pelo homem, para induzir o povo àquilo, e na realidade não tem a essência da palavra. Não tem a essência da palavra. Gostam de gritaria, gostam daquela coisa toda. Não, Jesus nunca pregou gritando, nem os apóstolos. Eles ensinavam a palavra, porque isso foi fundamental para a continuação do ministério de Cristo através dos apóstolos. Foi essencial. Foi essencial. Se eles ficassem lá só fazendo lá os avivamentos, pulando, dançando, o que o povo aprenderia? Não, tem que ter o ensinamento da palavra do Senhor com toda a lucidez. O próprio Senhor Jesus disse, não Jesus pela palavra, né? Porque ele é o Logos, mas revelando aos seus profetas, revelou ao profeta mesmo, Ezequiel, desde que suscitarei dentre vós pastores com inteligência para cuidar do povo. Então tem que ter lucidez, tem que ter conhecimento, tem que ter sabedoria. Não é simplesmente querer arrumar um título de pastor e sair por aí dizendo que é pastor e pregando qualquer coisa. Não é dessa maneira. Então, o Senhor não apacentará os pastores suas ovelhas? Comeis a gordura, vestíveis de lã, degolais de cevado, mas não apacenta as minhas ovelhas. Eles comiam do melhor, se banqueteavam do melhor. Até então, se eles fizessem isso, mas cuidassem das ovelhas, mas não, eles não cuidavam das ovelhas. Eles cuidavam de si próprio. Ele diz, a fraca não fortaleceste, a doente não curaste, quebrantada não ligaste, desgarrada não tornaste a trazer, perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com dureza. Então usavam de dureza, como foi os fariseus. Os fariseus, o próprio Jesus repreendeu eles. Vocês andam 10 milhas para fazer um prosélito, que era converter um gentil ao judaísmo. Mas eles tinham colocado mais 600 acréscimos nas leis cerimoniais. E isso trazia um jugo muito pesado que aquele que se convertia, que se tornava um prosélito, não aguentava e não queria mais saber, ia embora. E o Senhor diz, para depois jogar a alma deles no inferno. Quer dizer, converte, traz fala de Deus, o prosélito se converte, né? Tal, depois ele vai ver o domínio que eles queriam ter sobre aquele convertido. E, de repente, ele não aguentava e ia embora, não queria mais saber de Deus. Então, depois que Jesus para depois jogar a alma deles no inferno. Isso acontece com aqueles que não apacentam, mas querem ser dominadores, levar no jugo pesado, levar na sua doutrina, não da doutrina da palavra do Senhor. Usam muitas vezes a Bíblia distorcendo para achar que tem base para aquilo, e na realidade é falta de entendimento, é falta de preparação, é falta de chamado, porque nem todos são chamados para esse ofício. Tem pessoas que se colocam e querem se intitular aquilo que não pode ser. Então esses vão dar conta. Tem um ai do Senhor para aqueles que muitas vezes até tem a chamada, vem, mas se corrompe. Ao longo do caminho se corrompe e a sua visão somente é materialista e não mais espiritualista. Jesus deu um recado muito forte para a igreja, para os seus discípulos, para os seus apóstolos, né? E quando ele fala, não junteis para vós tesouros na terra, mas junteis no céu, significa o evangelho que entraria, a dispensação da graça que entraria, seria uma dispensação totalmente espiritualista. As bênçãos materiais são reservadas para Israel, que é o povo da promessa que declinou na fé. Eles vão ter outra oportunidade
mas terão que passar pela grande tribulação para depois os que passarem, poderem estar sob o reino de Cristo no período milenar. Mas a igreja será, antes disso, tirada desse plano terreno e vai para o plano celestial, desde que ela seja fiel, desde que ela seja prudente e não nécia, porque os nécios realmente ficarão de fora. E os pastores infiéis também ficarão de fora, porque no céu não entra infiel. Tanto que no dia do juízo final, que é para todos os pecadores do mundo, né, todos, haverá centenas e milhares de pastores infiéis que vão dizer: Senhor, eu profetizei, eu preguei em teu nome, quer dizer, eu fiz tudo isso e eu estou aqui para ser condenado, Senhor. Mais ou menos, colocando aqui, fazendo, né, dessa maneira, essa ilustração dessa maneira. E Jesus vai dizer para ele: apartai-vos de mim, que eu não conheço vocês. Significa, esse entrou no ai do Senhor, ficou. Por quê? Porque se corrompeu, ou já entrou corrompido, ou já se fez algo que não era da sua competência, né? Cada um tem um lugar no corpo de Cristo, uma função no corpo de Cristo, um ofício no corpo de Cristo. Nem todos vão ser pastor, nem todos vão ser evangelistas, nem todos vão ser presbítero, nem todos vão ser diácono, nem todos vão ser... Cada um contribui com o outro, não é isso? O corpo é distribuído dentro de vários ofícios, várias funções, tudo em prol do crescimento do reino do Senhor, ok? E diz aqui: assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para as feras do campo. As pessoas, feras do campo, não literalmente falando, que seriam as feras literalmente, mas caiu na mão daquele que ruge e anda ao derredor, né? Caiu na mão do inimigo porque se inclinaram para outros deuses e abandonaram o Senhor. Lembrando que os líderes de Israel, os pastores de Israel, apenas para entender aqui, primeiramente eram os reis, né? Os reis, mas vários reis, principalmente das tribos do norte, as 10 tribos, se corromperam, eram reis corruptos. Os príncipes também corruptos. E eles tinham a responsabilidade de pastorear o povo, os príncipes, os profetas, os auxiliares de profetas, os sacerdotes, os levitas, os anciões, os mestres. Esses eram os pastores, no sentido de Israel. Hoje não temos sacerdote, não temos levita, né? Isso aí, quem se intitula levita aí está simplesmente enfeitando aí, querendo enfeitar um título aí na sua vida, aí, mas não tem nada de levita mais, tá? Levita hoje é como se fosse o diácono. O diácono é que faz esse trabalho, né? Cuidando das coisas e auxiliando o seu pastor, né? Então, aí qualquer um agora, o levita tal, achando que o cantor, levita não era... Tinha levita que participava do cântico, tinha levita que limpava as cinzas, que varria o chão, que limpava toda a parte do templo, era levita, tá? Mas só tem levita cantor, né? Agora é cantora. É por aí. Mas vamos lá, continuando. Então, esses eram os pastores de Israel, que tinham responsabilidade com o povo. Hoje nós temos pastores, apóstolos, que constituiu, que encerrou com Paulo, e o último apóstolo a morrer foi João e acabou. Eles não consagraram mais nenhum apóstolo, com a frustração de terem consagrado, separado ainda por Urim e Tumim, que era coisa da lei, Matias lá para ser apóstolo. Ele não foi reconhecido por Cristo, porque Cristo é que tinha que escolher pessoalmente. Então tinha os profetas eram mais no Antigo Testamento, e o profeta só aparece no início, né, dos primórdios da igreja, que foi Ágabo, para profetizar sobre a perseguição que viria sobre Jerusalém, só isso.
mas os profetas têm a junção com o pastor que prega a palavra, o evangelista que prega a palavra, o presbítero que prega a palavra dentro das Escrituras, dentro da revelação, ele também é um profeta, porque a palavra é a verdadeira profecia, a palavra que é a profecia. Quem não prega a palavra na inspiração do Espírito Santo, ele não está pregando por Deus, está pregando dele mesmo, dele mesmo. Então, pastor é um profeta, evangelista é um profeta, mas o pastor que tem que se dedicar ao conhecimento profundo da palavra das Escrituras para que o Espírito Santo o use com sabedoria. Então, há essa necessidade, tá? Então, por exemplo, Ezequiel profetizava ali no cativeiro da Babilônia, aqui na área, a gente não fala cativeiro, fala exílio da Babilônia, que eles não estavam lá escravizados, só não podiam sair de lá. E lá ele já começa a profetizar sobre isso para aqueles que estavam lá. Então, quem atuava mais lá no exílio da Babilônia eram vários profetas, que não se citavam o nome. Tinha ali também Daniel, os seus companheiros, Misael, Azael e Azarias, que estavam ali no palácio, né, ajudando e também, de certa forma, cuidando do povo que estava no exílio ali. E mais os profetas de campo, que era o caso de Ezequiel e outros mais, mas tem um alerta que mesmo ali no exílio, tinha pastores infiéis que estavam se aproveitando da situação. Olha só, estão em todos os cantos, gente, viu? Em todos os cantos, tá? Por isso que a gente fala, na igreja está cheio desses por aí em vários cantos, tá? Também estão, viu? E tem que ser falado isso aí, para que não acreditem em todos, né? Que diz Senhor, Senhor, não acreditei em todos, tá certo? Tem que verificar se realmente ele é douto na palavra, porque se não é douto na palavra, é um enganador, porque ele está pregando dele mesmo, ok? Então, ali no próprio cativeiro já tinha, ó, tanto é que no retorno dos 70 anos, muitos ficaram por lá. Por que ficaram por lá? Porque foram induzidos por pastores infiéis que induziram ele a ficar por lá. Não quiseram voltar para Israel, para Jerusalém, quando houve a oportunidade, ter a liberação deles toda através do decreto de Ciro. Então, veio Zorobabel com um grande contingente, veio Esdras com um grande contingente, veio Neemias com um grande contingente, e os que ficaram, e muitos ficaram lá, milhares ficaram lá, não quiseram vir e ficaram espalhados porque foram ali doutrinados por pastores infiéis. E acabaram se espalhando, como diz aqui a palavra do Senhor, que diz: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, tá? Que não tiveram o conhecimento necessário, espalhados por toda a terra, sem haver quem as procure e quem as busque. Então, aquelas ali do exílio se espalharam, não ficaram só em Babilônia, começaram a se espalhar por outros lugares, por outros cantos também. E o Senhor diz por todos os pastores: ouvi a palavra do Senhor, tão certo como eu ouvi, diz o Senhor Deus, visto que minhas ovelhas foram entregues à rapina, se tornaram pasto para todas as feras do campo, se desviaram do Senhor e ficaram em poder do maligno, tá certo? Não entendo feras literalmente, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacenta a si mesmo e não apacenta as minhas ovelhas. Não estão cuidando das ovelhas, não estão dando o alimento puro para as ovelhas, não estão dando maná puro, estão dando maná com fermento. Viu? Lá no deserto, Deus mandava o maná todos os dias, né? E eles tinham que se curvar para pegar o maná que caía no chão. Era uma semente branquinha que caía, que vinha do alto, né? Por isso que diz, caía do céu, mas não literalmente falando. E eles se curvavam e na sexta-feira eles tinham que pegar o suficiente para o fim de semana, né? Porque não cairia. E também eles tinham que consumir tudo aquilo. Só que eles começaram a
a boa parte deles a se enjoar do maná. Esse maná, né? Eles estavam querendo que Deus mudasse ali a alimentação, e Deus só mandava o maná, era só o maná e a água que saía daquela rocha que acompanhava eles, simbolizando Cristo. Tá? Então eles, cara, agora temos que comer esse vil maná, né? E o que eles fizeram? Começaram a colocar fermento no maná, para fazer bolo fermentado. Isso aí começou a trazer doenças para as pessoas no deserto, porque se pôr fermento no maná, se for pôr fermento na palavra do Senhor, né? Então vai deixar as pessoas doentes. Fermento é doutrina do homem, com seus interesses, com as suas maquinações, com as suas explorações. E esse aí é o que põe fermento na massa, muda a palavra, né? Ela acrescenta aquilo que Deus não quer que acrescente. Então eles vão acrescentando conforme os seus próprios interesses, para isso aí vai adoecer o povo, porque não está recebendo o alimento puro que tem que vir através da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Quem pode dar um glória a Deus aí, dá uma curtida aí. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, os que estamos falando aqui, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. É Deus que está falando. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo aos seus pastoreios, e não apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam de pasto. Já no tempo de Jesus, havia lá muitos pastores infiéis. Muitos pastores infiéis. Antes de levarem para o cativeiro, como nós já aprendemos aqui em aulas anteriores, os profetas falsos, né? Profetas falsos que eram pastores falsos também, que induziam o povo para desviar o curso do que o profeta Jeremias pregava que era a verdade, né? Aqueles que vão contra a verdade, aqueles que vão contra aqueles que pregam a verdade. Muitos não gostam de quem prega a verdade. Eu sei que muitos não gostam de mim, mas eu não estou nem aí para isso. O importante é que Deus esteja na minha vida e que Deus esteja me usando. Quem gostar, goste, quem não gostar, não goste. Eu não vivo do Evangelho, eu vivo para o Evangelho. Viu? Assim diz o Senhor: estou contra os pastores e demandarei minhas ovelhas. Porém, pôs um termo. Então, no tempo de Jesus tinha muitos lá, principalmente os fariseus, e profetas falsos também existiam nos tempos de Jesus, tá? E Jesus está falando: eu vou pôr um termo nisso. Agora ele ia assumir, né, o pastoreio central, o pastor, o verdadeiro pastor, o sumo pastor, mas ele ia constituir pastores segundo a vontade dele, tanto que dentro dos ministérios, que foi apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, é ministério de Cristo. Não é dom do Espírito. Os dons do Espírito são 9 dons. Mas o ministério tem que ter chamada de Cristo. Tem que ter chamada de Cristo. Visível. Para que todos vejam. Não é a pessoa dormiu lá, eu acordei, Cristo me chamou para o ministério. Já ouvi isso. Teve um pastor que falou isso para mim. Disse que era pastor. Eu estava na minha casa e Cristo me consagrou a pastor, acordei pastor. Olha só, eu não falei nada, né? Vou nem falar, porque com esse tipo de pessoa não dá nem para discutir, né? Eu estava dormindo, ele estava vindo do conselho lá, de uma reunião de pastores, eu dei uma carona para ele e falou para mim:
Eu estava dormindo. Eu falei, o senhor foi consagrado aonde? Eu estava em casa, eu estava dormindo, e o Espírito Santo me deu uma revelação de que estava me consagrando. Então eu já acordei pastor. Aí abriu lá uma porta lá e estava pastoreando lá. Veja bem, é assim as coisas de Deus? Confusão. Isso é coisa de confusão mental, querer ser o que não pode ser. Aí o Senhor diz, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Então foi o que Cristo fez. Cristo, no seu ministério, ele reuniu multidões ali, e, inclusive com os milagres, que não era uma regra, era a exceção, porque a regra era a palavra, tá? E Cristo trazia aquelas multidões através dos curas de milagre para reunir aquele povo, multiplicava pães, mas eles tinham que ouvir a palavra, tá? Ouvir a palavra. Porque sem a palavra, o ministério de Cristo pós-cruz não teria uma continuidade. Porque a palavra foi que sustentou, a palavra foi que sustentou seus discípulos, que deu a eles o conhecimento para passar esse conhecimento nos primórdios da igreja, porque, como diz, somos edificados na doutrina dos apóstolos. Eles colocaram o fundamento ali, doutrinário, para a sustentabilidade da igreja, tá? Então, ele diz, procurarei minhas ovelhas e a buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra as suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvem e escuridão. Aqui já muda, veja bem a palavra do Senhor, entendam bem, aqui ele já muda. Aqui quando ele fala espalhadas no dia de nuvens e de escuridão, aqui ele já tirou a igreja da terra, a igreja já saiu, entendeu? A igreja já saiu. E ele vai constituir 144 mil judeus que se tornarão cristãos, 12 mil de cada tribo de Israel. Eles evangelizarão, porque o povo de Israel, o israelita, o pastor que não é judeu, ou qualquer um que for pregar, que não seja judeu, não dão crédito. Eles não dão crédito. Tem que ser deles, pastores deles. O Senhor então vai levantar esses 144 mil evangelistas, que serão pastores, que vão trazer o povo de todos os cantos e vão estar ali pregando o evangelho do reino. Tá? Vai estar, e o Senhor vai usar até anjos para trazer esse povo, reunir esse povo. Estará num período de grande aflição, de grande tribulação. Esses 144 mil vão ser martirizados na metade da grande tribulação. Depois de 3 anos e meio, serão todos martirizados, serão arrebatados para a glória. Esses. E os restantes já foram evangelizados. Já foram. Quem aceitou, aceitou. E os que foram evangelizados ainda continuarão pregando. E quem aceitar, e vão aceitar qual é a mensagem, não é o evangelho da graça, é o evangelho do reino, é o estabelecimento do reino de Deus na terra. A igreja já foi, e a igreja voltará com Cristo para estar reinando com ele sobre esse reino do povo que estará sob o reino de Cristo, o povo de Israel, que é o povo da promessa, povo não somente os israelitas, mas as nações que são descendentes de Abraão com Quetura e de Abraão com Agar. Muitos deles também receberão Jesus Cristo como o seu Salvador e vão estar sob o reino dele, no reino milenar. Amém, irmãos? E, então, entendendo a todos, um alerta a todos, como o Senhor alertou naqueles tempos, Ele alerta para esses tempos também, uma aula muito importante para a igreja ficar alerta,
tem que procurar saber. Não fique aí dando ouvidos a qualquer um. Cuidado com os vídeos, viu? Cuidado com os vídeos aí. Também fique naquilo que você já sabe que é o caminho certo, viu? Não procure se aventura, não. Tem pastores sérios que tudo bem, pastores sérios, eu não vou citar nomes, mas tem alguns poucos pastores sérios que fazem, que têm, realmente são doutrinadores, estão dentro da palavra. A esses vocês podem ouvir, mas quando vê que começa com muita promessa, com muita coisa, e trazendo mensagem materialista, a igreja não é materialista, a igreja é espiritualista. Nós não somos daqui da terra, a não ser que seja da terra ainda, nós não somos da terra. Nós somos do céu, nós somos cidadãos do céu. Nós temos que, a qualquer momento, nós vamos para lá. E temos que estar agora com a visão materialista. Então, está preso ao materialismo, está preso à terra. Você não tem que estar preso com a visão da terra, você tem que estar com a visão do céu. Se quer ir para lá. E servindo ao Senhor, produzindo fruto para o reino do Senhor. Que temos que produzir fruto para o reino do Senhor. Fruto é resultados, tá? Para o reino do Senhor. Então, não dê créditos a esses que ficam apregoando aí promessas promessas materiais. As bênçãos para Israel eram uma, as bênçãos para a igreja é outra. Para Israel é um reino material que será constituído, que será o reino milenar, onde eles terão toda a fartura. E está escrito isso na Bíblia. E o reino espiritual é da igreja, que é no céu, não é aqui. Então a igreja tem que estar com essa visão celestial e não uma visão terrena. Amém? Que Deus abençoe a todos e que estejam orando por nós também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.